Galerinha! Beleza! Sexta-feira, vamos aproveitar essas duas aulinhas de hoje para crescer nessa parte da física C, que é a física nova para ti, né? A maioria das físicas os caras acabam revisando. Essa física é nova, temos que ir com carinho, avançando com carinho. Tenho certeza que se eu fizer algo desse tipo, já pode me dar um monte de informação. E aí, o que pode dizer? Fala alguma coisa. Sentido real. Sentido real e convencional. Posso pedir para tu reconhecer os elementos do circuito, não é isso? Certo? Quem é esse aqui mesmo? É o fio condutor. E eu considero que ele tem alguma resistência? Não. Não. Na prática ele tem, só que um fio pequenininho tem tão pouca resistência que a gente ignora, os aparelhos não medem, não conseguem medir essa resistência dos aparelhos comuns. Certo? E aquilo ali? Aquele sim é o resistor. E o resistor tem uma característica, ele tem uma certa resistência elétrica, não é isso? Ou seja, quando a corrente elétrica vai percorrer ele, ela sente uma certa resistência, por isso o nome do fenômeno, da característica. E ele acaba acontecendo o quê? Ao resistir? Esquenta. O nome disso é efeito Joule. Isso, efeito Joule. Efeito Joule. Transformação de energia elétrica em energia térmica. E aqui quem é mesmo? Isso, é o polo positivo e o polo negativo, é a bateria, é a DDP, é a fonte de tensão, certo? É a tomada. Aliás, a tua tomada não é verdade porque a tua tomada, o mais e o menos, já te expliquei, né? Eles ficam mudando de posição toda hora, mais e menos. Então é uma corrente alternada. Se tu vai fazer o gráfico de uma corrente de uma bateria de carro ou de uma pilha, corrente em função do tempo, fica assim, ó. Olha que bonitinho. Se vai fazer o gráfico da corrente em função do tempo na tomada, é uma senoide, certo? Cujo frequência é 60 Hz, né? Certo? Oscila 120 vezes, varia aliás, né? Muda de sentido 120 vezes a cada segundo. A cada oscilação, né? Ela vai mudar 2 vezes de sentido. Certo? Então é bem diferente, né? Claro que quando a gente vai fazer contas básicas sobre a rede elétrica da nossa casa, a gente finge que é uma situação daquela. Certo? Eu vou te ensinar logo em seguida como é que a gente relaciona uma coisa com a outra. Bom, sentido real e convencional. Sentido convencional é do mais para o menos. Do mais para o menos, porque a bolinha positiva é repelida pelo positivo e atraída pelo negativo. Então esse é o sentido convencional. Depois da descoberta do elétron, se ficou sabendo que a verdade é que os elétrons é que se deslocam no sentido oposto. Tudo bem? E a gente já viu 2 fórmulas básicas aqui nessa parte. A gente viu que resistência elétrica é V sobre I, que é a definição de resistência elétrica, que eu não gosto de usar assim. Está dividido, passa multiplicando, V igual a R vezes I. A tua apostila usa U. Certo? E a outra fórmula que a gente viu, que é a chamada segunda lei de Ohm, é aquela que mostra como é que a gente pode calcular a resistência elétrica a partir da geometria de um fio. Se eu sei a área da seção do fio, o tamanho do fio e a resistividade do material, eu consigo achar a resistência elétrica do fio todo. Resistividade. Beleza. Lembrando que a primeira lei de Ohm não é isso. Isto é a definição de resistência elétrica. A primeira lei de Ohm é aquela que diz que a voltagem que atua num resistor é diretamente proporcional à corrente. Por isso que o gráfico fica uma reta. Ou seja, a resistência elétrica de um resistor ôhmico é constante. Só que a gente descobriu que não é uma lei. Né? Uma lei é que tudo, né, obedece. Tem materiais que não obedecem. Quem são os materiais? O silício, o galho, os semicondutores. O silício e o galho são os semicondutores que na prática a gente usa, né? Certo? Mas é importante saber que tem material que não obedece à primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Definição de resistência elétrica. O I, o que é aí, galera? Intensidade de corrente elétrica, parabéns! Resistência elétrica, o dispositivo é o resistor. Voltagem, tensão, diferença de potencial, também chamado DDP. Muito comum a gente chamar de DDP, diferença de potencial. Certo? Bom,
E aí na última aula a gente estava percebendo que num circuitos um pouquinho mais elaborados não vai ter só um resistor. Podem ter 2, 3, 5 em série. A gente estudou associação em série. Vamos relembrar como é que é isso. Resistor 1 tem 10 ohms, resistor 2 tem 20 ohms, estão ligados numa DDP de 120 volts. Eu posso perguntar um monte de coisa. Qual é a corrente no circuito? Qual é a voltagem atuando em R1? Qual é a voltagem atuando em R2? Certo? E aí, galerinha, como é que começa a brincadeira? Calcular o resistor equivalente. Tem que calcular o resistor equivalente. Sabe pouco? R equivalente é igual a R1 mais R2. Por quê, professor? Porque em série é só somar mesmo, cara, como a intuição manda. Em série é tranquilinho, tranquilinho. E aí ficou que o R equivalente é igual 10 mais 20, 30. E aí então o circuito ficou aquele de sempre, aquele bobinho, ó. Mata aquele circuito e volta depois a pensar no circuito primeiro. V igual a R. Qual é o V? 120. Qual é o R? 30. Vou calcular o I, está multiplicando? Está grandinho que eu sei. Quanto é que é 120 dividido por 30? 4, beleza, garoto. Mil zeros, 12 por 3 é 4. Show de bola. E o sentido que a gente representaria é o convencional. I igual a 4 amperes. Se eu calculo, esse circuito não é equivalente a esse? Se aqui tem 4 amperes, quanto é que tem aqui? 4 amperes. E se vem 4 amperes pelo fio, meu querido, passa pelo R2. Quanto? Quanto vai passar pelo R1? 4. Porque o elétron não pode sair do fio. Não é uma mangueira que pode vazar e ele pular. Não tem jeito, meu querido. Mesmo que o fio esteja desencapado, ele é obrigado. Quem passou por aqui, vai passar por aqui. Por isso que na associação em série, a característica é a corrente é a mesma em cada maldito resistor que está associado em série. Então, como I1 é igual a I2, que é igual a 4 amperes, né? Certo? Então, I1 igual a I2, que é igual a 4 amperes. Eu consigo calcular a voltagem que está atuando em R1 e R2? Claro, vou fazer aqui bem espremidinho. Deixa eu limpar algumas carteiras aqui. Só para a galera de casa não ficar chateada, jamais esqueceria de vocês, guerreiros, que em vez de estar na brincadeira, estão só aprendendo física. E aí ficou como? V1 igual a R1 vezes I1. Quem é o V1? Eu queria escutar 120, mas está errado, que o 120 é para os dois. Concordam? O V1 é o que eu quero achar. V1 igual? R1 é 10 e o I1, 4. V1 está dando 40 volts. Tranquilão. E como é que vai calcular o V2? É R2 vezes I2, claro. Faz sentido. R2, 20. Vezes 4, 80. Tinha que ser 80, não tinha, meu querido? Tinha. Claro, porque eu estava usando 120, 40 já estava aqui, os outros 80 não podia estar na lei, né? Tinha que estar no R2. Certo? Esse é o tipo de associação que a gente já tinha visto, né? É só revisão, meu querido. Hã? Brincadeira, hein? Agora sim, agora o novo. Uma segunda maneira de a gente associar resistores, pessoal, é em paralelo. E é isso que eu quero te mostrar agora. Associação de resistores em paralelo. Tinha uma galera já agoniada ali, eu vi algumas pessoas já me perguntando: ô professor, como é que é essa história? Chegou o grande momento. Galerinha, olha só. Duas retas paralelas, é isso aqui, né? Certo? Então eu vou fazer 2 resistores em paralelo para vocês. Beleza? O nome vem daí, né? Só que cuidado, eu posso deixar eles alinhados e associados em paralelo, porque estar associado em paralelo quer dizer que as extremidades estão conectadas, 2 a 2. Ou seja, quando eu colocar uma voltagem em cima da associação, todos receberão a mesma. É essa a característica. Qual era a característica da em série? Mesma corrente, mesma intensidade. E agora, voltagem é igual. E
Então, amigo, pensa bem, é como tu pegar um fio, botar na tomada, trazer no sistema e colocar ali. Então quer dizer que tu está conectando a tomada em cima desse aparelho e desse aparelho ao mesmo tempo. Os dois vão receber a mesma voltagem da tomada. É uma coisa, né, do dia a dia, digamos. Então agora sim, associação de resistores em paralelo. Beleza? Bom, vamos fazer agora a dedução. Como é que nós vamos calcular o maldito resistor equivalente? Primeiro, aqui vai ter uma corrente I, né? Chegando. E já que é o R1 e o R2, a corrente tem que se dividir, né? Não pode passar a mesma quantidade de corrente em cima e embaixo, concorda comigo? A não ser que eles sejam iguais, mas assim, se aqui vem 10, não pode passar 10 em cima e 10 embaixo. Porque serão 20, né? Concordas? Então vai ter o I1 e o I2. E o que eu sei a respeito dessas três correntes? I é igual a I1 mais I2. I, ou I total, é igual a I1 mais I2. Tudo bem para vocês? O que a gente está usando nesse nó, quando mais de dois fios se encontram, num certo ponto, a gente chama de nó. O que a gente fez nesse nó é a primeira lei de Kirchhoff. Não, brincadeira, hein? A lei dos nós, que diz que a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, certo? Eu estou estudando a lei de Kirchhoff, né? Não é que é intuitivo, né, cara? Pensa bem, como é que vai entrar mais carga do que sair, certo? É a mesma coisa que ter vários canos conectados, e aí por 5 canos conectados, 3 deles chega a 20 litros. Os outros 2 tem que sair 20 litros, senão tem alguma coisa errada. Mesmo que num entre, no outro tem que sair mais, ao todo tem que dar 20 litros na saída. Concorda comigo? Certo? Então, o que a gente fez foi isso. A corrente que chega é igual às duas correntes que saem. E no final aqui vai ser que corrente? O I de novo. O I de novo. Muito obrigado. Tranquilo. Vocês concordam que dá para calcular a voltagem que está atuando nos dois? Só deixa eu fazer coerência aqui, né? 2 e 2, 1 e 1, né? Senão fica pegadinha do malandro. Beleza? Tá, como é que a gente escreve mesmo a voltagem atuando em R1? V igual R vezes I. R vezes I. Show de bola. E ali embaixo, V2 igual a R2 vezes I2. Beleza? A voltagem é igual. Não, na verdade já vai ver o que vai acontecer. Por elas serem iguais, vamos até escrever aqui, ó. Por elas serem iguais, eu vou conseguir eliminar elas depois. E eu não quero um circuito desse. Esse circuito é feio, bobão. Eu quero um circuito bobinho, assim, ó. Oh, que bonitinho, pequenininho. Só que aí eu quero achar um resistor, que é o resistor equivalente. Claro que lá existe uma voltagem V, né? Lá vai ter uma voltagem V também, não é isso? Que é o V1 e o V2, né? Concordam comigo? É a mesma voltagem. Se nós quisermos agora, sim, eliminar, chamar tudo de V, já que eu não tinha denominado ainda qual era essa voltagem, né? Podemos eliminar o V. O que eu posso escrever para cá, galera? Que V igual a R equivalente vezes é o I, né? Se o circuito tem que ser equivalente, tem que ser aquele I para equivaler, não é isso? É o mesmo I, então. Beleza. E agora eu vou pegar aquela equação bem óbvia. Se chega a 10 amperes e aqui é 8, quanto? Ó como tu sabe. Olha como tu já entende a primeira lei de Kirchhoff. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar essa equação e essas três equações, isolando o I nessas três, eu vou substituir ali. Isolando o I aqui fica como, galera? V sobre R equivalente. Como é que fica o I isolado nessa ali? I1 V sobre R1. E aqui na outra, I2 igual a V sobre R2. Pegando essa equação, I igual a I1 mais I2, quanto é que eu posso colocar no lugar do I? V sobre R equivalente, sendo honesto o tempo inteiro, hein? Igual, e o I1? V sobre R1, e o I2? V sobre R2, mas já que tem V em todos os elementos na parte superior, eu posso ou não posso dividir ambos os lados da equação por V? Posso, né? Dividido por V e dividido por V. V dividido por V vai dar 1.
vai dar 1 em todos os numeradores. Beleza? Pronto. Está definida a fórmula para poder somar resistores equivalentes. Se tiver mais, é só acrescentar mais. Parabéns, se tivesse mais um resistor, teria mais I3 aqui, V seria igual a R3 e 3, e aí na hora de colocar no lugar do I3 ficaria V sobre R3. Então, beleza, garoto, vamos fazer o seguinte: 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 3 pontinhos. Beleza. Amigo, cuidado, bicho, não vai querer inverter tudo, porque senão vai ficar a fórmula da associação em série. E não é a mesma coisa, certo? A fórmula da associação em série a gente usou intuitivamente, né? Ficou assim, a da em série, vê se tu lembra. R1 mais R2 mais R3, certo? Então são coisas diferentes, cuidado, hein? Tem que tirar o MMC, divide. Isso. Eu vou te ensinar, depois que tu fizer algumas contas, depois que tu trabalhar um pouco essa fórmula, eu vou te ensinar um jeito ninja, mutante que, meu Deus, destrói a questão. Tu olha para a questão, tu sabe a resposta, certo? Demora alguns minutos para tu pegar a manha, mas tu fica ninja mutante, giraia, power plus, na hora de resolver. E todas as questões da UFSC dá para usar esse macete, certo? Mas, primeiro o cara tem que aprender a usar a fórmula, até para exercitar a matemática e tudo mais. Tem um macete que eu não gosto, mas que a gurizada gosta muito, que é o seguinte, ó, geralmente é muito comum ter 2 resistores em série. E mesmo que tenha vários, tu pode fazer de 2 em 2 se tu quiser. Somar 2, depois somar o outro, depois somar o outro, vai dar a mesma coisa, certo? É a mesma coisa seguinte, se eu somar esses 2 e depois o resultado somar aquele, é a mesma coisa que somar todos ao mesmo tempo, né? Certo? Bom, olha só. Um macete, cara, se tu quiser somar de 2 em 2, é continuar essa continha aqui, ó. Se a gente continuar essa continha, a gente vai achar um macete. Tira o MMC. Quem é o MMC entre R1 e R2? R1 vezes R2. Entre 2 números que a gente não conhece, entre 2 letras, é o produto delas, né? Isso é álgebra. 8º ano. A gente aprende a tirar MMC de, né, A e B, é AP. Certo? Divide pelo de baixo. R1 vezes R2 dividido por R1, R2 vezes 1, R2, mais R1 vezes R2 dividido por R2, R1 vezes 1, R1. E tu quer achar o resistor equivalente, não é? Inverte isso aqui mentalmente, por favor. Como é que tu acha o resistor equivalente? Tu multiplica os resistores e soma. Divide a multiplicação pela soma. Não é isso? Eu não gosto porque eu acho ela uma... Eu acho que o cara se dá o trabalho de decorar, que tem que multiplicar e somar para depois dividir, é um trabalho que o cara vale mais a pena pegar o jeito ninja mutante, aprender ele e usar ele sempre. Certo? O jeito ninja humilha isso aqui, porque esse aqui só serve para 2. O jeito ninja serve para 1000. Pode pegar 1000 resistores diferentes, fazer uma mutreta e cuspir a resposta. Certo? Beleza? Mas primeiro, antes do jeitinho brasileiro, né? Vamos ver se a gente tem a manha de fazer o jeito verdadeiro. Até agora eu só fiz a dedução. Relaxa, olhando assim parece que é o fim do mundo. Calma, eu vou fazer exemplo e vai ver que não é tão difícil. Pelo contrário, se for um circuito simples, é mais fácil matar o circuito em paralelo do que o em série. Vou te provar.